Bom, começamos então. Certinho, pode começar. Bom, comecemos. Vamos lá. Eu vou começar primeiro me apresentando, né? Bom, eu sou Anselmo, sou da Racional Assessoria Empresarial. Antes disso, todo mundo me ouve bem? Tá fanhoso? Tá bom o som? Tá alto? Tá bom o som, Tá tá bom. Tá tranquilo. bom, para mim tá Vamos lá. Eu perfeito. sou o Anselmo da Racional Assessoria Empresarial. Somos uma consultoria especializada em gestão de empresas. A nossa expertise é evitar que empresas passem por dificuldades financeiras. Nós podemos atuar normalmente de duas maneiras, né? Preventivamente ou já quando existe uma crise financeira instalada. Preventivamente é quando a gente faz um diagnóstico para avaliação e implantação de ferramentas de gestão, preventivamente. Agora, se já estiver em crise, nós fazemos as correções necessárias. É um trabalho maior, mas um pouco mais complexo. Costumo dizer que nossos processos ajudam o empresário a entender as causas dos problemas financeiros e a resolvê-los. Estamos no mercado há 13 anos e já tivemos todos os tipos de empresa, ou quase todos os tipos de empresa, sob nossos cuidados. Nosso foco são as empresas de médio e pequeno porte. Muito bem, então vamos lá. Esta aqui é uma abordagem crítica, bastante crítica, sobre as causas que fazem as empresas passarem por dificuldades e os mecanismos que a gente utiliza para evitar essas dificuldades. Nós vamos falar aqui dos caminhos para uma boa gestão empresarial e o que deve ser feito para não passar por um processo de crise, ou no nosso jargão de consultor, como realizar um processo de transformação na sua empresa. Guardem esse termo, processo de transformação. Com a experiência, depois de muitas empresas em dificuldades, eu aprendi que o papel do consultor não é nem pode ser passar a mão na cabeça do empresário, nem muito menos corroborar com práticas danosas. O consultor é um profissional que tem capacidade de gerenciamento sem os vícios de quem está no dia a dia, muitas vezes afogado nas inúmeras tarefas diárias e nas dificuldades do dia a dia. O bom consultor soma esforços com o empresário e o ajuda a pensar fora do seu ambiente e a perceber que a constante mudança está no DNA de um processo de evolução e crescimento. Muito bem. Muito bem. Começamos agora. Começamos primeiro com a identificação. Como é que se identifica se a sua empresa está com problemas e necessita de um processo de reestruturação empresarial? Eu vou listar aqui uma série de sintomas que são sempre percebidos, né, num processo de desajuste de uma empresa, né? E basta ter alguns desses sintomas para entender que você precisa se preocupar. O primeiro deles, aqui, ó, como sua empresa está bem financeiramente. Você sente que ela está bem? Você está com dinheiro em caixa? As coisas estão fluindo bem? Está faltando dinheiro e a dificuldade de comprar matéria-prima na velocidade ideal para atender seus pedidos? Pagar a folha se tornou um pesadelo mensal? A fábrica tem constantes paradas, retrabalhos, erros de produção, e você está sentindo vendas em queda? Isso são os sintomas, né? Alguns outros sintomas, você já começa que fornecedores não te atendem mais, você não está pagando direito, então fornecedor não te atende mais, você está com restrições cadastrais, o endividamento está grande e os bancos e credores estão te pressionando. São sintomas. Agora, sintomas que o empresário começa a sentir. O empresário passa a esperar aquele pedido ou aquele dinheiro salvador que nunca chega. Cada dia vai passando e nunca chega. E aí ele tem a crise do super-homem. O empresário tem, então, se sente um super-homem. É natural isso. A gente se sente, quando as coisas não vão, um super-homem, capaz de resolver tudo, fazer tudo a gente tem um jeito para resolver. E a gente começa a entrar em crise quando começa a perceber que as habilidades já não são suficientes para tocar o dia a dia. Tem coisas que eu não sei fazer. Começa a perceber que tem dedicado mais atenção ao financeiro que a todas as outras áreas da empresa e sabe que essas outras áreas são importantes.
e necessitam da atenção. Mas alguns sintomas, esses são alguns sintomas muito graves. Bloqueios por execução judicial, né? Você está devendo, o credor começa a te executar e começa a aparecer bloqueio na sua conta. Ou o dinheiro cai na conta e o banco toma o que você está devendo lá. Duplicata frias. No desespero, você fez uma duplicata fria. Ou está começando a pré-faturar. Pré-faturar é quando você já teve o pedido, recebeu o pedido, mas não entregou ainda, e já emitiu a nota fiscal e já descontou a duplicata. Isso tudo é complicado, né? Começa a perder clientes, começa a sentir que os clientes estão indo embora. 13º salário, obrigações trabalhistas, impostos, nada mais recolhido, tudo está em atraso. Colaboradores começam a ficar insatisfeitos e começam a querer ir embora, certo? Esses são os sintomas. Como eu disse, não precisa você ter todos esses sintomas. Basta alguns deles para você ser candidato a um problema financeiro. Mas aí a gente começa a ter, né? Começa a pensar, bom, o que me fez sentir esses sintomas? Quais são os motivos que desembocam nesses sintomas? Eu listei um monte aqui, tá? A concorrência pode ser um motivo, porque a concorrência está mais esperta que eu, né? Está fazendo coisas melhores que eu. Medos de enfrentar certos desafios, de seguir alguns caminhos. A sucessão, filhos e herdeiros estão chegando e você precisa acomodá-los. O governo, que não ajuda, os impostos, que são absurdos, condições climáticas, choveu muito, fez frio demais, fez calor demais, isso tudo atrapalhou. Fornecedores que também não ajudam, hábitos dos clientes que mudam, a economia do país, colaboradores que não colaboram lá, que não trabalham como você imagina que deveria ser, sabotagem, os bancos que ora dão dinheiro, ora não dão, né? Dão um guarda-chuva e depois tiram no dia da chuva, os credores incomodam, os chineses que chegaram a invadir o mundo com produtos de pouca qualidade, mas com preços arrasadores e acharam o seu mercado, né? Falta de apoio do governo, falta de dinheiro, problemas com sócio, o dólar que atrapalha a minha importação, o produto que eu compro que é importado, recessão, inflação, deflação, petróleo, isso é uma realidade para transportadoras, né? Importações, exportações, planos de negócio, mercados, fraudes que acontecem, investidores que não vêm, que vão embora. Mas eu costumo dizer o seguinte, será que é isso mesmo? Será que esses realmente são os motivos do insucesso ou são apenas desculpas? Será que o empresário não está fabricando culpados para as suas falhas? Será que não tem um pouco de má gestão? Será que não está fabricando desculpas? Será que faltou visão? A culpa realmente é só dos outros? Não, na minha opinião. Há fatos para os quais realmente a gente não tem a menor previsibilidade, muito menos qualquer influência. Atos do governo, pandemias, a economia, guerras, crime, não tem como mexer com isso. Mas há fatos e as coisas que a gente tem que tomar na cabeça e falar, pô, será que eu não percebi o movimento dos meus concorrentes? Meus concorrentes começaram a ser mais ativos, a dar descontos, a dar promoções, e eu fiquei parado ali, sentado, esperando o cliente bater na porta. Será que o concorrente não foi mais agressivo nas vendas? Ou não percebemos que o nosso produto já não é tão bom assim? Ou não percebemos a mudança do comportamento do mercado? Será que gerenciamos corretamente? Não gastamos demais? Não fizemos, deixamos de fazer previsões e provisões de caixa? Estimamos vendas maiores ou irrealistas, né? Ou simplesmente não controlamos adequadamente? Aliás, eu pergunto, nós temos controles adequados? Nós conhecemos bem os nossos números? Isso tudo são perguntas que a gente começa a se fazer quando tem problema, e é muito bom. É muito bom. Se você começou a se fazer essas perguntas, se você começou a se ver nesta situação e se incomodar com isso, significa que você está começando a reconhecer que tem problema, está começando a reconhecer que precisa tomar providências e fazer alguma coisa. Isso já é um grande passo, é um bom início.
Esta é uma parte difícil do empresário, que é reconhecer que ele precisa fazer alguma coisa e que não dá para ficar como está. O empresário tem que passar por essa fase, por essas dificuldades, né, para começar a se mexer. A minha avó, pelo menos a avó da gente falava, a minha pelo menos falava isso. Se a gente não sofrer, a gente não sente necessidade de mudar. O sofrimento amadurece. Minha avó também falava que o bom marinheiro não se faz em águas calmas, né? Então, tudo isso a gente começa a se incomodar e é um gatilho para que a gente comece realmente a pensar em mudar, em alguma coisa que precisa ser feita. E aí, nesse momento, você tem que fazer, não tem ninguém mais para fazer, é só você, empresário, que pode fazer isso. Você que tem que começar a fazer esse trabalho. E aí, nesse momento, eu te sugiro, não custa nada, busca um pouco de ajuda externa. Procure conversar com outras pessoas, procure conversar com profissionais, com gente de empresa maior, que talvez já tenha passado por isso, né? Pergunte, comece a procurar eventualmente gente que possa lhe ajudar, uma ajuda externa, alguém que possa ajudar você a reestruturar sua empresa, melhorar sua empresa. Um bom profissional nessa área vai te economizar muito tempo e dinheiro. E não há por que se sentir incompetente ao procurar ajuda externa, ao procurar conversar com as pessoas, ao procurar se entender, ao se aconselhar com outras pessoas. Eu penso que você, empresário, já é um herói por ter construído o que fez dentro de inúmeras adversidades e dificuldades. Mas é que talvez sua expertise seja muito mais a construção do negócio que a gestão. Nem todo mundo está acostumado a gerir, certo? Isso não é um demérito, não é? Muito bem. Nós vimos agora os motivos que levam uma empresa a sentir todos aqueles sintomas que eu falei no início. Então, nós vimos os motivos e os sintomas que nós temos. Tá? Esses motivos e sintomas desembocam ou nos levam a três grandes consequências, a três consequências importantes, que são falta de dinheiro, endividamento e ineficiência. É isso que arrasa a nossa empresa. E é isso que a gente tem que aplacar. E é disso que vamos falar agora. As três consequências, falta de dinheiro, endividamento e ineficiência. Então, vamos começar com falta de dinheiro. Empresas quebram por falta de dinheiro. Sim, você começa por falta de dinheiro, ter problemas com o seu fornecedor. Você começa a ter dificuldades para pagar folha. Impostos e tributos é a primeira coisa que você deixa de recolher. Perde crédito. Falta de dinheiro, você perde crédito. Você não consegue pagar as suas obrigações, começa a ter restrições, perde o crédito. Começa a ter queda de vendas. Você quer ver como queda de vendas está ligada diretamente à falta de dinheiro? Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que a sua empresa tenha um lead time de 10 dias. Lead time é o tempo em que você recebe pedido até a data em que você entrega o pedido. Esse períodozinho do recebimento do pedido até a entrega chama-se lead timing. Vamos dizer que seu lead timing seja de 10 dias. Em tese, você pode vender para o seu cliente 3 vezes no mês. No 10º dia, no 20º dia e no 30º dia. Mas como você está em falta de caixa, você está demorando mais para comprar matéria-prima, mais para fazer as coisas, o lead time vai subir para 12 dias, por exemplo. Você já não vai vender 3 vezes, você vai vender no 12º e no 24º dia. O outro, a terceira venda, já é o mês que vem. E se a situação estiver mais grave, você não consegue comprar todas as matérias-primas na hora que chega o pedido, começa a comprar aos pouquinhos, um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois da manhã, e esse lead timing sobe para 16 dias. Não é difícil, de 10 para 16 dias, 60% a mais, não é difícil. Você vai vender uma vez só, no 16º dia. A outra já é o mês que vem. Está vendo como falta de dinheiro influencia diretamente em vendas? Começa a ter queda de produtividade, porque a fábrica começa a funcionar e parar, funcionar e parar. Às vezes para porque faltou um insumo, um grampo, uma presilha, uma tampa, alguma coisa que faltou para a produção. Começa a perder colaboradores, o pessoal começa a ver que as coisas não estão bem, começa a olhar para fora, procurar outras empresas para trabalhar, né? Restrições cadastrais vêm e, por fim, acaba vindo um possível colapso de caixa. É um colapso de caixa. Por exemplo, você está devendo 2 contas de luz.
na sua empresa. Eu não sei como é na cidade de vocês, aí em Poços de Caldas, em Pouso Alegre, em São José dos Campos, eu não sei como é, mas aqui em São Paulo, a Enel, com duas contas vencidas, ela não te corta a energia, mas com três contas vencidas, no dia seguinte ela corta. Ela corta e para você religar a ação, tem que pagar as três vencidas, mais multas e mais taxa de religação. Se com a empresa funcionando, pagar uma conta era difícil, imagina com a empresa parada, porque teve a luz cortada, pagar as três vencidas, mais conta de luz, mais conta, mais multa. Outro problema que gera um colapso de caixa e, consequentemente, uma parada na empresa, uma possível parada na empresa, você emitiu uma duplicata fria, sacou contra aquele seu cliente, uma venda que não existiu. Você está pagando, mas amanhã vence uma e não tem caixa para pagar. Vai acabar sendo protestado, isso é crime. A gente vai saber, vai entrar com uma ação contra você, ao tamanho do problema. A segunda consequência, empresas quebram por endividamento. Endividamento é tóxico quando a dívida não é tóxica. Eu vou explicar isso com três situações. A primeira, você tem uma oportunidade de comprar uma matéria-prima de um fornecedor que é muito legal, preço bom, condição de pagamento boa, você sabe que aquela matéria-prima vai te ajudando, que você vai conseguir produzir mais e vender mais. Mas você não tem dinheiro. Então, você vai ao banco e pega um empréstimo para pagar essa matéria-prima e faz ele vencer depois que você fizer essa matéria-prima se transformar em produto acabado, é um ativo, esse ativo, então, vai pagar essa dívida que você fez no banco, autoliquidado. Segunda situação, você quer comprar uma máquina que vai melhorar a tua performance, vai melhorar a tua produção, vai aumentar seu faturamento, você vai produzir mais, vai conseguir vender mais, mas não tem dinheiro para ela. Aí você vai, então, ao banco e toma um empréstimo, normalmente parcelado, com vencimento para depois que você comprar a máquina e instalar e ela estiver produzindo. Quando essa máquina estiver produzindo, ela vai aumentar a sua produção, essa produção é um ativo, esse aumento de produção é um ativo, esse ativo vai pagar as parcelas do endividamento, autoliquidado. Terceira situação, chegou no final do mês e não deu tudo para pagar a conta, faltou dinheiro em caixa, está faltando aí para pagar o aluguel, para pagar um pedaço da folha, para pagar um monte de coisa. Aí você vai no banco e toma aquele famoso capital de giro que os bancos adoram dar a taxas absurdamente altas. Você toma esse dinheiro e injeta no seu caixa. O que você criou de ativos? Nada. Mês que vem, se você está com problema esse mês, é muito possível que mês que vem você também esteja com problema. Você, além de ter o problema no mês, você tem já a parcela, a primeira parcela desse capital de giro para pagar. Deu para entender o que é tóxico e o que não é tóxico? Quando uma dívida é tóxica, quando uma dívida não é tóxica? Portanto, tem que entender que dinheiro não resolve o problema. Se você está em dificuldade, se você está sentindo aqueles sintomas que nós falamos lá atrás, que eu falei lá atrás, não é com dinheiro que você vai resolver. Não adianta injetar dinheiro no caixa. Você tem que atacar as causas. E é aí que eu vou para a terceira e mais importante consequência. Empresas quebram por ineficiências. Eu não sei o que essa máquina desse desenho faz, mas ela me parece muito complicada e pouco eficiente. Tá? Nós temos que entender que ineficiência, ou melhor, que dificuldade financeira não existe por si só. Dificuldade financeira é reflexo de ineficiências instaladas na sua empresa. Em algum lugar tem uma ineficiência. A gente pode afirmar que uma empresa em dificuldades é ineficiente e problemas financeiros são decorrentes dessa ineficiência. Tudo converge ao financeiro. E não é ele o problema. Para vocês entenderem isso, existe uma coisa chamada tríade empresarial, que é comprar, produzir e vender. Se você compra, produz e vende bem, não tem por que no final do mês faltar dinheiro. Não tem. Vamos lá. O que é comprar bem? É você comprar a matéria-prima a preços corretos, você for lá cotar os melhores preços, de fornecedores bons que vão te fornecer com qualidade e te entregar na data certa. Então, você comprar bem.
Você vai produzir bem, é produzir com uma fábrica eficiente, não precisa ser uma fábrica moderna. Eu vi muitas fábricas, já vi na minha vida muitas fábricas antigas e velhas que funcionavam com um bom grau de eficiência. É ter uma fábrica eficiente que produza de maneira eficiente, sem desperdícios, sem retrabalhos, com quantidade de funcionários adequada, funcionários bons, né, colaboradores bons, e entrega nas datas corretas. Isso é produzir bem. E vender bem também. Vender o quê? O seu produto final a um preço adequado que te deixe lucro, que te deixe margem. Vender a clientes que pagam corretamente. Se você fizer isso, não tem por que no final do mês faltar dinheiro. Você pode ter duplicatas, não dinheiro, duplicatas, mas duplicatas são conversíveis em dinheiro facilmente. Qualquer banco, qualquer fundo de investimento desconta as duplicatas a custos razoáveis para você fazer caixa. E aí você pode me perguntar, mas eu não consigo vender o preço que eu preciso. Concorrência não deixa. Então, você tem um problema aí, em algum lugar. Você está comprando caro, produzindo caro, para que não consiga vender ao preço que você precisa. Tá? Isso é um mantra. Isso é uma coisa clara. Comprar, produzir e vender bem, não falta dinheiro em caixa. E como ser eficiente? Como não ter ou sair daqueles sintomas? Como ter uma tríade empresarial boa? Existe uma fórmula? Sim, existe. Se existe uma fórmula, ela se chama os 6 passos ou as 6 etapas da transformação ou de uma boa gestão. São eles: obsolescência, negação, adaptação, inovação, reconhecimento e autoconhecimento. Vamos falar de tudo. E agora começa a minha palestra. O primeiro é quando a gente fala da obsolescência. O que é obsolescência? É quando paramos no tempo, não percebemos as ameaças que nos cercam, não planejamos mudanças em nossa maneira de ser, de agir, de pensar, não planejamos mudança em nosso produto. Ficamos parados no tempo aplicando soluções do passado, muitas vezes, para problemas atuais. Ou temos aquelas coisas antigas, tipo assim, não, eu produzo isso, foi meu avô quem criou, isso foi meu pai quem fez, isso foi desenvolvido pela minha família. O sucesso de hoje ou o sucesso de ontem não significa o sucesso de hoje. O sucesso de hoje não significa a perpetuação do seu produto. Nós temos exemplos claros aí, muito contundentes. Vou falar dois: Kodak e Blockbuster. Duas empresas que se negaram a enxergar mudança no mercado, continuaram fazendo seus mesmos produtos e sumiram. Hoje, Blockbuster não existe mais e Kodak é um enésimo do que foi no passado. Segundo, a negação. Eu adoro esse quadrinho. O empresário que fala para mim, não, a gente sempre fez assim, por que vai mudar? Cara, o navio está afundando, você está sempre fazendo assim. A empresa está definhando dificuldades financeiras e é muito comum alguns empresários não reconhecerem a situação, negar o que está explícito, não admitir que tem problemas. Sair da negação é admitir os erros, admitir mudanças. Nós já falamos isso. O sofrimento que amadurece, lembra? Nós temos que procurar corrigir. Procurar corrigir de que maneira? Contratando talentos, melhores colaboradores, procurando ajuda externa, procurando alguma coisa que possa nos ajudar a entender o que está errado. Eu tenho um exemplo aqui. Eu fui gestor de uma empresa muito grande, era uma empresa que importava EPIs, principalmente luvas nitrílicas, aquelas luvas que vinham da China e do Oriente, dessa área essa área oriental, aí, que traziam de lá essas luvas. Era um mercado muito bom, ela tinha uma lucratividade muito grande. Só que dentro da empresa dela, ela tinha uma rede de lojas de produtos de limpeza, muito mal administrada. Ela tinha uma rede de lojas de tapetes, de importação de tapetes, de venda de tapetes importados, tapete persa, tapetes, essas coisas assim. Ela tinha uma lavanderia industrial e ela tinha uma transportadora, todas as operações dentro da empresa dela. Todas muito bem administradas, todas elas deficitárias, consumindo o caixa da empresa de EPIs. Nós levamos mais de ano convencendo o empresário que não era por aí, ele tinha que acabar com tudo isso.
A única empresinha que dava aí um lucrinho, que era mais ou menos boa, era a empresa a lavanderia dela. Só que a lavanderia usa caldeiras, e ela tinha umas caldeiras que já tinham passado mais de ano da data de revisão. Caldeira explode, se não revisa, explode. Bom, nós conseguimos convencer, depois de um ano e pouco, que ela tinha que fechar tudo isso e se concentrar nos EPIs. Foi aí que ela arrumou a vida dela. Demorou para ela entender, para sair da negação. Reconhecimento. É sequente à negação, que acabamos de falar. Quando o empresário finalmente reconhece sua incapacidade de resolver os problemas, ou reconhece que eles têm problemas e ele não sabe bem como resolver. Falamos disso já, não é isso? A parte do sofrimento, mais uma vez. Eu costumo dizer que não existem super-homens capazes de resolver tudo sozinho, de cuidar do financeiro, de cuidar da produção, de cuidar do comercial, do RH, da logística. Não tem jeito. Nós não temos conhecimento de todas as áreas e muito menos capacidade física para entender e tratar de tudo sozinho. Cerque-se de uma boa equipe e não hesite em procurar especialistas quando necessário e aprenda com eles. Todo mundo conhece o Jorge Paulo Lemann, Ambev, Interbrand, americanas também, mas isso é um caso à parte, mas vamos lá. Jorge Paulo Lemann, Ambev, um dos homens mais ricos do mundo. Ele escreveu e falou, eu já vi ele falando isso em entrevistas, que ele jamais contratou alguém que fosse sequer igual a ele. Ele só contrata gente que é muito melhor que ele. Gente de altíssimo nível, porque ele sabe que essas pessoas arejarão as estruturas, trarão novidades, trarão novos processos. E eu, na minha humilde profissão de consultor, falo sempre para meus clientes, se você é a única inteligência na sua empresa, atente-se para o fato que a sua empresa está limitada à sua capacidade de trabalho e à sua competência. Você está limitando a sua empresa. Cerque-se de exemplos de gente boa, né? Eu não quero dizer aqui que o empresário seja incompetente, muito pelo contrário. Na minha opinião, e eu já disse isso, o empresário é um herói. Foi ele quem criou a empresa, foi ele quem fez tudo e chegou até aqui. Só que o mundo muda, e o mundo mudou, e pediu ou exigiu conhecimentos que muitas vezes a gente não tem. E ainda alguém pode me dizer assim, isso é fácil para as empresas maiores. Lá para a Ambev, contratar talentos a peso de ouro. É verdade. Mas as pequenas não muda muito, não. Você tem outras fontes de aprendizado, de conhecimento, que são os SEBRAES, associações comerciais diversas, conselhos profissionais, Fiesc, Ciesc. Basta querer, você vai conseguir se aculturar, ter informações aí. E não dispensar ajuda no consultor, por que não? Se você se surpreenderá, custa mais barato do que você imagina. E, aliás, eu posso te dizer, custa muito mais caro manter a empresa em desarranjo do que gastar com um consultor. Quarto, adaptação. Isso é entender e acompanhar as modernidades, as novas tendências, as novas necessidades do mercado. Por exemplo, hoje, para você contratar bons colaboradores, você tem que, entre outras coisas, aderir ao home office, tem que entender que hoje o home office está em voga, não tem jeito. Você tem que atender ao politicamente correto, não dá mais para chefe funcionário falar o que quer, tem que atender à inclusão de todos os gêneros, aprender a lidar com as gerações X, Y, Z, millennials, etc. E são, lá, tem suas peculiaridades, não estou dizendo nem que é melhor nem que é pior, mas tem suas diferenças. O marketing, por exemplo, não é mais como antigamente, rádio, televisão, não, hoje é marketing digital, mídias sociais. Alimentos, tem que ter apelo saudável, e assim vai. Você tem que entender o que é melhor para o seu negócio. Por exemplo, eu vou dar esse exemplo. O que é mais eficiente? Você ter uma Ferrari ou ter um Fusca? Depende. Se for com uma Ferrari para passear numa estrada, aquelas autoestradas alemãs, tem dúvida. Uma Ferrari é muito mais eficiente. Mas se for para visitar meus clientes aqui em São Paulo, São José dos Campos, no meio dessa buraqueira toda, lombadas, em trânsito internacional, não tem a menor dúvida que o Fusca é mais eficiente. Adaptação é buscar soluções, sair do imobilismo e procurar o que for melhor para o seu negócio. Inovação, quinto passo. Aqui a foto fala de uma tecnologia, de um painel do carro projetado no para-brisas. Mas o que quero dizer aqui é buscar processos de melhorias.
melhorias técnicas, não precisa buscar tecnologia, não precisa ter uma fábrica com a mais nobre tecnologia existente. Pode ser mudança de processo. Por exemplo, terceirizações, permitir que terceiros façam melhor e mais barato aquilo que não temos competência, aquilo que não é o nosso core, não é a nossa atividade, ou para reduzir uma estrutura, ou para redução de custos, para redução de problemas. Por exemplo, processos secundários como transporte, fundição, pintura, são processos que, se você não tem isso como atividade, você mantém isso na sua empresa, tenha certeza que você não faz isso com uma eficiência muito grande. Está cheio de empresa especializada em transporte, em fundição, em pintura, e vai fazer isso melhor do que você faz e vai te cobrar um preço mais econômico do que aquilo que você gasta em manter essa estrutura lá. Eu tenho um exemplo também. Eu fui gestor de uma empresa de manufaturados que está instalada ainda no Bom Retiro. E ela tinha, dentro da empresa, uma galvanoplastia. Para quem não sabe, galvanoplastia é um processo de banhos químicos em peças que você faz para conseguir impermeabilidade, abrasividade, sei lá. É um processo muito poluente, extremamente contaminante e delicado, e requer pessoas, ambiente controlado, né, com temperatura e situação controlada, um químico responsável permanente. E essa empresa, ainda para gravar tudo isso, usava essa galvanoplastia 10, 12, 14 dias por mês. O resto do mês, mais da metade do mês, ficava parado, esperando ser usado. Muito melhor a fechar isso, vende os equipamentos, joga fora, seja o que for, e contrata essa galvanoplastia no mercado. Vai sair muito mais barato, mesmo tendo que pagar o lucro do empresário que vai fazer isso para você. É mais barato. Não tenha dúvida. Sexto e último processo ou passo de transformação de gestão. Autoconhecimento. Esse é o meu preferido. É o que a gente fala que é implantar controles, processos de gestão, ou seja, ferramentas de gestão. Uma demonstração de resultados, um fluxo de caixa, planejamento estratégico, orçamento, CMV, custo de mercadoria vendida, é se autoconhecer, esse autoconhecimento. O quadrinho aqui explica muito bem isso, esse aviãozinho aí. Durante a Segunda Guerra Mundial, os americanos perceberam que os aviões que conseguiam voltar das batalhas aéreas chegaram com muitas perfurações em suas fuselagens. Pensaram, então, os militares que seria muito mais importante reforçar essas regiões atingidas pela artilharia inimiga para tornar o avião mais forte. Mas não. Os fabricantes, conhecedores do seu produto, perceberam que os aviões que não voltaram às bases certamente foram aqueles atingidos em áreas diferentes dessas e vitais. E eram, então, as áreas que sim, que deveriam ser reforçadas. Isso é autoconhecimento, conhecer o seu produto. Eu sempre falo, não tem como gerir uma empresa sem conhecimento. Não tem como gerir uma empresa sem saber como são as suas despesas, se seu produto está dando lucro ou prejuízo, se seus produtos deixam margem de contribuição e de quanto essa margem de contribuição. Sem saber com antecedência o que deve ser pago e como será pago. Há empresas que passam décadas sem ter uma demonstração de resultados, sem ter um BI, um Business Information, sem planejamento, sem objetivos claros, tomando decisões por intuição. Intuição faz parte do processo de decisão, mas você tem que ter mecanismos para ter certeza do que você está fazendo, ou a mais próxima certeza que você tem, e deixar a intuição para um menor pedaço possível. Por fim, os 7 erros mais comuns na gestão empresarial. Ele se soma aos 6 passos, tá? O primeiro deles, saíram 2 juntos, mas o primeiro deles é misturar CPF com CNPJ. Utilizar recursos da conta pessoal para pagar as despesas da empresa, ou, mais comumente, o contrário, sacar recursos do caixa da empresa para seus gastos caseiros. Você sabe que, nesta condição, você jamais vai saber se a sua empresa é rentável ou se você está gastando muito pessoalmente. É a pessoa jurídica que precisa de um ajuste ou é a pessoa física que está mantendo um padrão indevidamente alto?
Não dar atenção ao fluxo de caixa é o segundo. Desconhecer o comportamento futuro do seu caixa e realizar pagamentos sem prioridades. Por exemplo, você tem uma conta a pagar para um fornecedor a semana que vem e você pode pensar em adiar esse pagamento, conversando com o seu fornecedor, falando, olha, um problema de caixa, eu não vou te pagar integral, vou pagar 10% agora, 20% depois, ou me prorroga aí uma semana, e preserve esse dinheiro, por exemplo, para a folha que vem logo a seguir, ou preserve esse dinheiro para comprar matéria-prima, para atender um pedido importante que você tem que entregar. Então, essa gestão de caixa é muito importante. Não dar atenção ao autoconhecimento. Já falei, uso das ferramentas gerenciais. Né? Quarto, não recolher tributos. A ilusão de que o não recolhimento de impostos compensa a falta de rentabilidade comercial. Deixar de recolher tributos pode até favorecer o caixa no curto prazo, mas, na verdade, você está criando uma dívida cara que será cobrada adiante. Entenda de uma vez, o fisco está cada vez mais eficiente. Com toda a tecnologia disponível hoje, ele está cada vez mais eficiente e vai cobrar de você, mais cedo ou mais tarde, com voracidade e rigor, aquele imposto com o qual você subsidiou as suas vendas. Sonegação de impostos para subsidiar a venda ao cliente e arcar com o passivo desse imposto não me parece um bom negócio. Quinto, vender mal. É o que eu chamo de síndrome da ineficiência adquirida. É você ter um foco exacerbado no aumento do faturamento sem se preocupar com os custos. Por exemplo, você sabe que se você produzir mais, você vai vender mais. Então você pensa, vou criar um terceiro turno à noite. E vai lá e cria um terceiro turno, mas você tem que se preocupar com os custos desse terceiro turno. Eles são muito mais maiores do que o turno diurno. Por quê? À noite, o funcionário custa mais caro. À noite, você vai gastar muito mais energia. À noite ou de madrugada, em muitos lugares, não tem transporte público. Então, você vai ter que disponibilizar transporte para os seus funcionários, senão eles não chegam na empresa. Será que tudo isso compensa o aumento de vendas? O segundo ponto aqui, vendas versus rentabilidade. É a tal da vender a qualquer custo. Para vender, você vai dando para o seu cliente cada vez mais desconto, cada vez mais prazo de pagamento, de tal forma que, quando você faz a venda, não tem mais rentabilidade nenhuma. Você vendeu com prejuízo. Quinto, ou melhor, sexto, desconhecer o mercado, ficar parado um tempo. Já falamos isso. Mas é interessante, precisa conhecer seu mercado fazendo constante pesquisa, atualizações e inovações, pois o consumidor é um ser estranho, que muda constante e rapidamente de gosto e é influenciado por modismos e novidades. E o sétimo, a desatenção ao lead time. Já falamos, não vou repetir. Muito bem. Nós agora vamos começar a falar sobre ferramentas, já se encaminhando para o final, para falar sobre ferramentas de gestão. Nós não vamos falar aqui de maneira muito detalhada disso, porque isso é material para uma nova palestra, uma palestra específica razoavelmente grande. Né? Eu e mais algumas pessoas estaremos fazendo no dia 26 de abril, é uma palestra presencial aqui em São Paulo, nós vamos falar sobre ferramentas de gestão e softwares de gestão. Mas nada impede de que a gente possa fazer essa palestra futuramente aqui no clube, de maneira online, né? Fazer a mesma palestra de maneira online para vocês. É uma questão de haver interesse e combinar com os coordenadores do clube. Tá? Mas vamos lá. Ferramentas de gestão. A primeira aqui que eu falo é uma demonstração de resultado. Veja, esta planilha, uma planilha de Excel, ela é ativa. Vocês estão vendo aqui do lado direito que ela tem uma barrinha, ela corre para cima e para baixo, esquerda para direita, ou seja, ela tem uma movimentação lateral e horizontal. Ela se presta à apuração dos seus resultados a todo mês. O ideal dessa planilha é lá pelo dia 5, 6, 7 do mês seguinte, você já ter pronta ela do mês anterior. Então, agora em abril, a gente queria ter março pronta. Ela vai retratar tudo o que aconteceu na sua empresa de fato.
o que você vendeu, o que você pagou de impostos, o que você gastou, o que você teria que ter pago e não pagou, por exemplo, você tem uma conta de aluguel para pagar e não pagou, não importa, ela tem que estar aqui. E se você tivesse pago, o resultado iria, né, ser diferente do você não ter pago. Mas você tem que ter esse resultado, tem que ter essa conta paga. Tudo o que aconteceu. E ela te permite fazer exercícios. Então, você vai lá, você põe tudo o que aconteceu no teu mês, chegou lá no final, deu prejuízo. Puxa, vamos analisar. Então, você começa a poder olhar linha a linha, ver o que aconteceu, comparar com os meses anteriores e perceber, puxa, tive um aumento maior nessa conta aqui, por quê? Vamos entender, né? E começa a entender o que aconteceu com o seu mês, o que aconteceu com a sua empresa naquele mês, para ter o resultado que você teve. E ela é inteligente, ou seja, ela vai te dar o que é o ponto de equilíbrio da empresa, ou seja, quanto que você tinha que vender, o mínimo que você tinha que vender para chegar a um resultado zero, ou seja, não teve lucro, mas também não teve prejuízo. E ela te permite exercícios. Por exemplo, eu acho que eu posso mexer um pouquinho nessa conta, por exemplo, de colaboradores, eu acho que eu posso dar uma reduzida, de repente você pode mandar 3 colaboradores embora e contratar um que seja 2 colaboradores embora, de nível menor, contratar um melhor, o salário dos 2 é maior do que este um e ele faz o trabalho dos 2, sei lá, exercício assim. Qual o efeito que isso vai dar? Eu reduzi 10% na minha mão de obra, que efeito deu? Quanto melhorou meu resultado? Quanto ajudou ou não? Esse mês eu comprei mais matéria-prima do que os meses anteriores. Por quê? De repente pode ser que você teve aquela oportunidade que eu falei agora há pouco, né, quando eu falei que o dinheiro quebra a empresa. Mas você tem toda uma ferramenta de análise. A segunda é um fluxo de caixa. De novo, é uma planilha que está estanque aqui, eu não consigo manipular, deixá-la ativa, ela se movimenta horizontal e verticalmente. Porém, diferentemente da demonstração de resultados, você olha o que passou, o fluxo de caixa, você olha o que vem pela frente. Vamos fazer um exercício rápido aqui. Ó. Se começar aqui no dia 21/11/19, é o primeiro dia dessa planilha. Você vê que no dia anterior ela terminou, ou seja, no dia 20, terminou com caixa negativo de 236 mil. Mas aí você foi acrescentando tudo que você tinha de recursos de entradas e saídas do dinheiro, e de forma que no dia 22, o teu caixa negativo de 236 passou a 251. No dia 25, voltou a ficar negativo, no dia 26 também, não. No dia 27, você já teve um valor bem maior, no dia 28 também. Então, isso te permite, por exemplo, eu preciso fazer uma despesa. Onde eu vou jogar? Não vou jogar no dia 25, no dia 26, vou jogar possivelmente no dia 27, no dia 28, que eu tenho um caixa melhor. Você começa a conseguir fazer exercícios tipo assim, eu estou com um buraco de caixa lá no final do mês. Então, peraí, vamos fazer um esforço de venda maior, antecipar algumas receitas, adiar algumas despesas para conseguir passar esse mês. É um exercício de gestão para frente. Um BI, Business Information. Isso tem um monte no mercado e é relativamente bem barato. Você gasta aí de 300 a R$ 1.000 por mês, dependendo do que você quer. Ele nada mais é do que um dashboard, um botão de comando. Você pode ver no seu minuto a minuto como estão suas vendas, como estão os seus custos, suas despesas operacionais, não operacionais, como se comportam os impostos. Aqui do lado esquerdo, como é que está sendo a sua margem operacional? Aqui é de 18,4%, a bela margem. Como está a tua liquidez seca, ou seja, para cada real que você deve, no caso, aqui você tem R$ 1,24 para pagar. Como está a sua composição de dinâmica, ou seja, um montão de informações que você manipula do jeito que você quer. Você pede para configurar da maneira que você quer. Quarto ferramenta de gestão, planejamento estratégico. Isso é muito importante para frente também. E não se faz quando a empresa está em dificuldade. Você vai fazer isso quando a empresa começa a ficar mais equilibrada. E é interessante, porque você começa a ver, às vezes, isso é uma coisa que tem que fazer com a alta direção da empresa, só tem comando na empresa. Não vai fazer com funcionários nem nada, é com a direção da empresa. E é um momento apartado. Nas empresas onde a gente faz planejamento estratégico, é um dia, uma manhã, uma tarde, onde todo mundo sai, normalmente vão ao meu escritório, porque lá não tem interrupção, para pensar no futuro. Onde estamos, quem somos, quais são as nossas ameaças, o que nos ameaça, quais são as nossas forças
para onde queremos ir, quem queremos ser e como chegar lá, como fazer o que precisamos fazer para chegar lá, né? E é muito interessante porque às vezes você começa a perceber que os empresários têm ideias interessantíssimas. Ah, eu quero atacar esse mercado que é muito bom, que é um pouco derivado do meu. Por exemplo, eu faço peça para veículos. O que me impede de começar a fazer peça para ônibus, peça para caminhão, né? É um novo mercado, mas é derivado, não é uma coisa muito diferente. É viável, nós temos capacidade para isso, ou seja, quais são as nossas ameaças, quais são as nossas forças, dá para entrar, beleza, então vamos estruturar um planejamento para isso. Não precisamos ter um caixa, então vamos começar a tirar um tanto de dinheiro toda semana, todo mês, todo dia, para começar a fazer um caixa para isso, ou vamos começar a ter atitudes para isso. Planejamento estratégico é maravilhoso. Pouca gente faz e pouca gente entende a necessidade disso. Custo de mercadorias vendidas é o último. Existem outros mecanismos de ferramentas de gestão, mas estas são as principais. E eu implanto em todas as empresas que eu vou. Custo de mercadoria vendida. Estoque inicial mais compras de matéria-prima, é só matéria-prima isso, hein? Estoque inicial de matéria-prima, compra de matéria-prima no mês, menos o consumo no mês, igual a estoque final. Isso te ajuda a fazer um controle de estoque de matéria-prima. Se você está comprando bem, mal, se você está comprando muito, por exemplo, você compra um monte num mês e fica 3, 4 meses consumindo. Será que você precisa disso? Será que não é melhor você comprar mês a mês? Você está empatando um capital no começo de mês aí, não é? Então, você começa a ter a ferramenta para analisar se você está comprando bem. É um dos itens da tríade empresarial, tá? Muito bem. Esses são, como eu falei, as principais ferramentas de gestão. O resto existe por aí, não é o principal, não precisamos nos ater a esse. Isto, toda empresa pode ter, independente do seu tamanho, uma microempresa até uma grande empresa. E agora eu vou falar de algumas coisas que são os paradigmas, ou seja, alguns conceitos que eu procuro colocar na cabeça dos meus clientes. Eles têm que ter isso na cabeça e no coração, pensar nisso todo dia. Por exemplo, o primeiro, paradigma saudável. Comprar bem, produzir bem, vender bem, dinheiro em caixa. Já falamos disso. O segundo, o que quebra uma empresa é a ineficiência. Ineficiência gera dívida e falta de dinheiro. Prejuízo, o empresário não sente tão diretamente. Tem empresa que vive anos com prejuízos sem quebrar. Porém, o endividamento, a falta de caixa, interfere diretamente na operação. Endividamento e falta de caixa a gente sente na pele. Dá para dizer que prejuízo é surdo mudo, porém o endividamento fala alto, incomoda e consome caixa. Liquidez é rei. Uma empresa saudável, ela tem liquidez. Não precisa ter dinheiro em caixa, milhões aplicados, mas tem liquidez. Lembra aquela empresa que eu mostrei agora há pouco no dashboard, que ela tem 1,24 de liquidez seca? Para cada real que ela deve, ela tem R$ 1,24 de dinheiro, de ativo. Né? Liquidez é rei, endividamento é tóxico. E o mantra mais importante de todos, mudar. Fazendo sempre o mesmo, nunca vai melhorar. Ou você vai obsolescer. Mudar processos, mudar produtos, mudar clientes, mudar a fábrica, mudar colaboradores e iniciar um projeto de transformação. Implantar ferramentas gerenciais. Isso é que vai salvar a sua empresa. Mesmo que você não esteja em crise, vai te evitar entrar em situações delicadas. A história está repleta de exemplos bons e ruins. Todos somos capazes de lembrar de nomes que subiram ao longo do tempo e de outros que se tornaram ícones pela perspectiva ou pela prosperidade e longevidade. Se a gente analisar cada um desses casos, a gente vai ver que aqueles que tiveram sucesso foram as empresas que se modernizaram, que mudaram, que fizeram algo para mudar a sua atividade. A Amazon, o nome mais conhecido disso, de uma antiga livraria, virou o maior site de vendas. E, analogamente, no fracasso, né, a falta de inovação. Para quase terminar, esse é o organograma saudável de uma empresa. Se você tem gestão, você tem ferramentas e auxílios externos, internos e externos. Com isso, você tem uma empresa saudável.
Se você tem gestão, agora o empresário, ele tem tempo para pensar, para vivenciar e ter visões do futuro e executar, fazer ações para uma empresa saudável. Por último, eu gosto muito disso, é o iceberg financeiro. Veja lá a foto. A gente só vê a parte de cima, né? O sucesso empresarial é a parte que está em cima, que a gente vê. Só que não se vê o que está por trás. Está embaixo da linha d'água. Um bom planejamento, um bom controle financeiro, precificação correta, análise de mercado, organização, disciplina, conhecimento, trabalho duro, comprometimento, trabalho em equipe, liderança e decisões assertivas. Isto é o sucesso empresarial. Para terminar, este sou eu, pessoal. Tenho na cabeça, vocês são empresários, criadores e desenvolvedores. Vocês sabem como fazer, porém, às vezes, não sabem como agir diante de uma dificuldade, diante de um problema, diante de uma surpresa. Isto não é incompetência, isto não é fraqueza, é apenas limitação natural do ser humano. Portanto, jamais se fechem dentro da sua empresa, naquele casulo. Abram para o exterior. Não deixem de olhar fora, conversar com pessoas, participar, por exemplo, de grupos como o nosso aqui, do grupo do grupo de empresários, do clube de empresários. Isso aqui é conhecimento. Né? Diante de desafios, vá buscar ajuda, não hesite com isso. Você já usa ajudas ou assessorias externas e nem percebe. Você contrata uma contabilidade, que é uma ajuda externa. Você não vai ser contador para poder fazer a sua contabilidade. Você vai contratar uma contabilidade. Você contrata um jurídico para os seus assuntos judiciais. Você contrata um RH. Muitas empresas têm um RH terceirizado. Tem apenas uma empresa que manda as informações e esse RH que faz tudo. Ele é especializado nisso. Você usa representantes comerciais que não te custam nada, só a comissão daquilo que eles vendem. Você precisa contratar alguém e chama um headhunter e quantas coisas mais. Não tente resolver tudo à base de tentativas e erros, decisões mal tomadas em cima de pressuposições. Né? Você talvez não tenha experiência para isso, e não é um demérito, não existem super-homens, estou me repetindo. Você pode, na maioria das vezes, acabar piorando a sua situação nessa tentativa e erro. A Racional ajuda o empresário a entender e enfrentar essas dificuldades e essas ineficiências. Nós ajudamos a você, nós ajudamos a você e sua empresa a se transformarem. Numa mágica, é apenas um processo frio de gestão por onde as deficiências aparecerão. Isto é conhecimento. E assim eu termino aquilo que eu tinha a falar com vocês. Estou aqui à disposição para esclarecimentos, caso vocês precisem, caso vocês queiram me perguntar algo, estou aqui à disposição. Marcel, Gil, Gil, tudo bem? tudo bem, Gil? Diga lá. Marcel, quando a gente mistura, eu vi você falando aí, né, sobre o CPF e o CNPJ, eu vi aí que você faz a consultoria, você consegue analisar uma forma de mudar isso, uma forma de sair Sim, disso? sim. Aquilo que eu falei, eu atuo de duas maneiras na empresa. Preventivamente, implantando ferramentas de gestão, se você ainda não estiver em crise. Se você já está numa crise, já está com todos aqueles sintomas, ou alguns daqueles sintomas, o processo é um pouco maior. Tá? Mas a gente atua nesse trabalho todo, de orientar o empresário de como ele tem que fazer para corrigir seus erros. Normalmente, a gente entra numa empresa, faz um pequeno diagnóstico, que é mais para a gente conhecer. Uma vez o empresário falou, mas você vai me fazer um diagnóstico para me mostrar o que eu sei. Não, é para eu entender o que você tem, o que você está vivendo, para que eu possa, então, falar, ok, os caminhos para correção são esses, tá certo? Normalmente, eu falo o seguinte, olha, vou te cobrar aí números pequenos, R$ 500, R$ 1.000, R$ 200, R$ 800, cada caso é caso, para fazer um diagnóstico. Se você não me contratar, você vai pagar o diagnóstico. Se você me contratar, ele não vai ser cobrado. Fica aí. Mas Tá igual eu certo? faço, né? Eu mexo com informática, então a pessoa paga para a gente entender o problema dela e dar uma solução. E realmente é isso que eu estou precisando hoje, por exemplo. É mesmo. Que eu misturo Me muito. chama Esse no meu particular, CPF está trabalhando no CNPJ. me chama no particular e a gente conversa, a gente bate um papo, a gente fala, e eu vejo o que a gente pode
fazer para eu te Você orientar. pode me passar seu número aí para me anotar aqui, que eu não sei se eu tenho aqui, para até achar no Eu vou grupo. colocar no grupo, eu vou colocar assim que acabar deixa eu Ah, anotar tá, para não esquecer. Assim que acabar, eu ponho de novo aqueles dados. tá. ah, Isso tem a eu última procuro parte os do dados. slide ali. Eu acho que É tem a os última parte dados do dele. slide. Acho que eu tirei um Isso. print também, é. Eu vou só ver se o print deu certo aqui. Mas de qualquer maneira eu coloco. Eu vou copiar e vou Deu colocar. Se certo eu não sim. conseguir colocar, eu peço para a Bia colocar. Ou para o Felipe. Tranquilo, Anselmo. Obrigado, viu? Parabéns aí pela iniciativa e parabéns aí pela aula aí. Valeu, Obrigado. 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 Muito bem. Alguém mais? Alguma dúvida? Se não, aí podemos caminhar para o finalmente. Bia. Pessoal, tá tudo quietinho, então foi bom, né? Porque todo mundo entendeu, não ficou com dúvida. Mas é isso mesmo. Às vezes, na É, realidade, é o que acontece muito é importantíssimo. que muita gente começa. Importantíssimo, né, Anselmo? Porque a gente tá, eu no momento estou iniciando a empresa, né? Estou com 1 ano e 4 meses de empresa e a gente tem visto aí muitas empresas grandes, potências aí passando por dificuldades Sim, financeiras, sim. né? E aí você deu uma aula aí do que prestar atenção para sinalizar os problemas. Então, só queria te agradecer aí por ter compartilhado tanto conhecimento. Fique à vontade. Se precisarem amanhã, estou com uma dúvida, me chama, a gente conversa. Eu não tenho essa porção mercenária de, não, para falar se você me contratar. Não. Eu costumo conversar com muitos empresários que têm dúvidas, conversam. E aí, dependendo do grau do problema, a gente consegue mostrar para ele o caminho, sem custo nenhum. Se for uma coisa um pouco mais complexa, eu falo, olha, melhor você conversar de uma maneira um pouco mais profissional, tal. Mas, normalmente, eu tenho muito ex-cliente que volta e meia me chama. Aliás, essa semana passada eu tive um cliente que, durante muito tempo, estivemos lá, hoje ele está muito bem, mas ele está enfrentando aí uma dificuldadezinha, me ligou, cara, eu combinei com ele, eu vou lá amanhã, bater um papo, lhe mostrar isso, quer dizer, a gente continua com uma relação. Não significa que eu preciso de você me contratar de novo? Não, é algo que a gente consegue resolver facilmente, vamos lá, não tem problema. Então, beleza. Certinho, Beleza, mais Bia. nenhuma dúvida, então tá tudo certo. Muito obrigado, agradeço a Obrigado, vocês. Anselmo, você, pela Falamos. palestra, foi muito bom, muito conteúdo. Vai ajudar bastante o pessoal aqui. É isso aí. Falou. Um Obrigada, abraço, tchau, tchau, gente. pessoal. Boa noite, tchau. Boa Boa noite. Tchau, gente. Boa noite, noite. tchau, Tchau, boa tchau. noite.